do Hospital Geral de Vitória da Conquista, Hospital de Base, e faz um trabalho também específico em doenças inflamatórias intestinais. Esse tema tem a sua relevância porque acho que só conhece doença inflamatória ou quem teve na família. É verdade. Fora isso, ninguém nem sabe que existe isso, mas é uma doença que existe há muito tempo. E é sobre essas doenças que a gente vai conversar hoje, doutora Marina. E primeiro, agradecer aqui a sua presença. A doutora Marina também faz parte do corpo clínico da nossa Sagrada Família, que muito nos honra. Agradecer a sua presença aqui. E uma primeira pergunta é o que é doença inflamatória intestinal? Perfeito, eu agradeço o convite. Eu acho que uma coisa importante da gente falar, antes de dizer o que é doença inflamatória intestinal, sobre isso que o senhor mencionou, que a gente não sabe, né, desconhece as doenças inflamatórias intestinais, mas isso, com o passar do tempo, vem mudando. A gente tem observado uma incidência maior dessas doenças e por isso é importante a gente falar sobre esse tema aqui hoje. Cada vez mais pessoas têm conhecido a doença de Crohn e a retocolite, e falando, né, sobre o que vem a ser essas duas doenças, a gente, na verdade, as doenças acontecem, elas vêm de uma alteração autoimune, então são doenças onde o nosso corpo produz anticorpo contra o nosso próprio corpo. E no caso das doenças inflamatórias intestinais, esses anticorpos eles vão atuar e vão danificar, vão inflamar tanto a mucosa intestinal, quando a gente fala da retocolite ulcerativa, quanto da doença de Crohn, pode acometer desde a região da boca até a região do ânus, e a gente ainda tem a possibilidade de sintomas de acometimento extraintestinal, extratrato gastrointestinal. E isso é muito importante porque interfere e altera a qualidade de vida do paciente, da pessoa que convive com essa doença completamente. Eu fiz esse comentário do pouco conhecimento porque eu estou em Conquista há exatos 30 anos. Sim. Voltei para cá em 1995 e como eu fiz uma residência lá em São Paulo durante 4 anos com a doutora Angélica Dama e Magali Gênio Teixeira, na época eram pessoas que estavam muito à frente da doença inflamatória. A doutora Magali Gênio Teixeira ainda é um nome forte da doença inflamatória intestinal e lá na nossa residência era uma regra. Então lá cirurgias, etc. É na época pré-biológica, nós não vamos falar sobre biológica aqui, então é uma época meio escura, meio obscura da doença inflamatória. E quando eu cheguei em Conquista e comecei a prescrever pela primeira vez os aminosalicilatos, pedindo paradis, as pessoas estranhavam que prescrição é essa. Ou seja, mas 30 anos se passaram, hoje nós temos uma outra realidade da doença inflamatória intestinal, conforme já foi dito aqui pela doutora, uma doença que se divide basicamente em 2 tipos, que é a que é mais restrita ao intestino grosso e ao reto, que é os colos e ao reto, que é o intestino grosso, e a outra que é a doença de Crohn, que pode acometer desde a boca até o ânus, apesar da doença de Crohn ter predileções por alguns pontos específicos do aparelho digestivo, como o final do nível terminal, e alguns aparecem só na forma perianal, e alguns só na forma esofágica. Exatamente. Cada paciente é único, né? Existem locais de acometimento mais comum, né, região imunocolônica, como o senhor mencionou, mas cada paciente é único. A gente tem manifestações mistas, pacientes que fazem manifestação só de trato gastrointestinal alto. Quando eu falo trato gastrointestinal alto, eu estou incluindo boca, esôfago, estômago, a parte inicial do intestino. Tem pacientes que são acometidos com a doença no intestino delgado, no meio do nosso intestino. Tem pacientes que têm um acometimento de intestino grosso. Paralelo a isso, existe a possibilidade também dos doentes desenvolverem só a manifestação perianal, que é aquele doente que fica com aquelas fístulas, com aqueles abscessos, sem necessariamente ter diarreia, constipação, mas ter aí, no decorrer da sua vida, manifestações como drenagem de secreção purulenta na região perianal, drenagem de sangramento por essas fístulas, que, independente dessas manifestações, todos esses pacientes devem ser tratados, devem ser acompanhados com a mesma seriedade, com a mesma periodicidade, porque a gente precisa conter a inflamação para que a doença, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, elas não progridam com o tempo. Camila Santos, boa noite. Dr. Augusto cuidou de mim e da minha mãe. Manda um abraço para minha mãe, Adriana. Um abraço, Adriana. Um abraço, Camila. Obrigado por nos acompanhar. Muito grato pela atenção. É
dos dados que a gente pergunta é isso, doutora, sobre sintomas e sinais, o que o paciente sente. Como a senhora já disse aqui, às vezes a doença de Crohn aparece só na região perianal, são fístulas e abscessos. Para nós, proctologistas, para quem já tem experiência, a gente, ao olhar o abscesso e a fístula da doença de Crohn, a gente já suspeita que não é uma doença fístula perianal, de etiologia criptoglandular, que são aquelas mais simples do dia a dia. Você já suspeita de um períneo, de um periano estranho, mas por vezes passa tempos um abscesso e uma fístula meio parecendo que é uma fístula não de doença de Crohn e de repente o paciente muda o quadro. E quais seriam os quadros que aparecem mais? Como é que o paciente se apresenta mais, de uma forma geral? Quando a gente fala de retocolite ulcerativa, a maioria desses pacientes vai manifestar com a diarreia. É uma diarreia crônica, mais de um mês de evolução, uma diarreia que geralmente vem acompanhada de sangue ou de muco. É um paciente que vem apresentando dor abdominal, na maioria das vezes. Em casos mais graves, ele pode apresentar também perda de peso, pode apresentar uma anemia em decorrência desse sangramento. Na doença de Crohn, esses mesmos sintomas podem estar presentes, mas como é uma doença que tem uma possibilidade maior, né, de acometimento no trato gastrointestinal, existem outros sintomas que podem estar associados. Os pacientes eles podem ter, por exemplo, dor abdominal secundária a estenoses, que são complicações quando o intestino ele vai, por conta da inflamação, ficando com um lume cada vez mais estreito, e essa dificuldade de passagem de cocô, essa dificuldade da liberação dos gases faz essa dor abdominal. Existe a possibilidade dessa doença se tornar uma doença fistulizante, então o paciente às vezes acaba fazendo fístula do trato gastrointestinal para qualquer parte do corpo. Então a gente tem fístulas que se manifestam em região vaginal, em região de bexiga e às vezes, né, com isso, por exemplo, tem drenagem de cocô quando vai fazer xixi. Tem pacientes que podem se manifestar com hemorragia também, quando a gente fala de trato gastrointestinal superior, com dificuldade de deglutição por conta da inflamação, que ele fica com dificuldade de engolir a comida. Então, assim, acho que é importante a gente entender que os sintomas são diversos, que essa avaliação especializada ela é muito importante, porque a gente tem uma ampla possibilidade de diagnósticos diferenciais, ou seja, a gente precisa avaliar esse paciente com muito carinho para entender se realmente se trata de uma doença inflamatória intestinal e fazer exames para excluir outras causas de outras doenças que também causam todos esses sintomas. Carla Neiva, o doutor cuidou da minha mãe, um anjo de poderes. Muito grato, Carla, pela manifestação, por nos acompanhar, pelo seu carinho. Um abraço à sua mãe e a você. Tá vendo que coisa boa? O reconhecimento são quantos anos em conquista? 30 anos. Pois 30 anos bem vividos e reconhecidos. Eu fico feliz, devia até me perdi o que eu ia falar aqui, mas muito grato pelo carinho. Bom, então vimos que a doença pode se apresentar de várias formas. Conforme disse a doutora aqui, é uma doença inflamatória intestinal de etiologia autoimune. Ou seja, o seu corpo resolve brigar contra segmentos do seu corpo. Assim como existem outras doenças autoimunes, artrite reumatoide, onde o corpo briga contra as articulações. Né? Outra doença mais conhecida, diabetes tipo 1, próprio hipotireoidismo, a gente fala, né? Uma doença muito comum. Todas essas doenças são autoimunes também, e tem um detalhe importante sobre todas elas. Quando a gente tem uma doença autoimune, a gente tem um risco maior de desenvolver outras doenças. Então, ficar atento nesses pacientes que já têm esses diagnósticos, né, se desenvolver eventualmente algum sintoma de trato gastrointestinal, lembrar da necessidade de procurar um gastroenterologista ou proctologista. A doutora citou aqui um detalhe, foge um pouquinho de doença inflamatória, mas é interessante talvez chamar a atenção, é a questão da diarreia. Diarreia acima de 30 dias, como nós dizemos, acima de 4 semanas, é algo a se suspeitar. Porque às vezes as pessoas têm uma diarreia, aquela que dura 2, 3, 4 dias depois de uma saída do ambiente natural. E a grande maior parte dessas diarreias díquitas benignas não precisam de nenhum tratamento e de nenhum exame. No
paralelo, tirando doença inflamatória intestinal, uma abordagem de uma diarreia aguda, quando é que a gente se preocupa, doutor? A maioria das diarreias agudas são diarreias ou por intoxicações alimentares ou por algum contexto infeccioso. Então, nesse contexto de diarreia aguda, mesmo que tenha sangramento, mesmo que tenha muco, a probabilidade disso ter sido desencadeado ou por uma virose ou por uma bactéria que inflama o intestino é muito grande. Então, nesses pacientes, quando houver, por exemplo, febre, houver sangramento em grande quantidade, quando houver uma dor abdominal intensa, é importante a avaliação médica, mesmo que essa diarreia tenha menos de um mês de evolução, porque esses quadros podem piorar, inclusive a infecção pode piorar. Então, nesse contexto, exames devem ser realizados, o início de antibiótico em muitos dos casos, às vezes até exames de imagem como tomografia são solicitados também para a gente ver o grau da inflamação, o grau da distensão no contexto da diarreia aguda. Então, a diarreia que é para a gente ficar em casa tranquilo é aquela diarreia que são poucos episódios por dia, que a dor abdominal não é um sintoma importante, que não vem acompanhada de febre. Essa diarreia é a diarreia que a gente acompanha em casa. Se não for isso, é para procurar um pronto-socorro. Como a gente diz no dia a dia, que a diarreia é que tem sinais de alarme. Sim. A febre, o sangramento, dor muito intensa, queda do estado geral. Aí talvez precisam, mas a grande maior parte das diarreias é autolimitada e não são da doença inflamatória intestinal. Isso mesmo. Aldagisa Cardoso, muito obrigado, Aldagisa, pelo carinho de estar nos acompanhando. Boa noite. Qual a melhor prevenção? Existe prevenção de doença inflamatória intestinal, doutor? Pois é, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque doenças autoimunes, elas têm uma preferência com relação a sexo, a idade, mas a gente ainda não tem muito bem estabelecido quais são os gatilhos que o nosso corpo tem para desenvolver esses anticorpos contra o nosso próprio corpo. Então, o que a gente fala de prevenção com relação a qualquer doença autoimune é o hábito, com relação ao hábito de vida. A gente precisa ter um hábito de vida saudável, uma prática regular de exercício físico, uma alimentação que seja isenta em alimentos industrializados, embutidos, enlatados, ultraprocessados, porque a forma como esses alimentos são produzidos aumentam a chance da gente inflamar o corpo de maneira geral, tanto trato gastrointestinal, quanto tireoide, quanto o pâncreas, né, falando de diabetes tipo 1, então isso poderia ser um fator desencadeante. Existem outros que também são estudados, por exemplo, no caso de infecções virais, existem estudos que falam que pacientes que têm a predisposição, né, para ter essas doenças autoimunes, quando em contato com algum determinado patógeno, pode ser esse o motivo de desenvolver a doença, mas de maneira geral, o que a gente poderia fazer para evitar que essas doenças aparecessem seria manter um hábito de vida saudável. Por vezes parece, respondendo aqui a um jovem que nos acompanha sobre prevenção, que os médicos só dizem a mesma coisa, né? É verdade. Porque nós realmente precisamos dizer a mesma coisa. E porque o básico funciona, né? E a gente esquece disso. O básico funciona para muita coisa. Não só falando da doença inflamatória intestinal, mas de sintomas de azia, de queimação, sintomas de empachamento, de que a barriga está cheia. Se a gente faz o básico de ingesta de água, de uma alimentação mais rica em fibra, uma alimentação mais saudável, mais livre desses industrializados, às vezes só isso já faz com que a gente melhore e evite usar um monte de remédio aí sem necessidade. Ou seja, ficando bem esclarecido que existe uma questão autoimune, mas os gatilhos podem estar dentro do seu hábito de vida. E o hábito de vida é o carinho de sempre, é a atividade física e a atividade alimentar dentro daquilo que quase todo mundo já conhece. Os ultraprocessados, aqueles salaminho, etc., eventualmente, um dia festivo, talvez, mas que não seja rotina no seu dia a dia. E isso para doenças autoimunes, isso para câncer, que é outra doença que vem aumentando muito a incidência também, né? E câncer de intestino, principalmente. Então, até para evitar outras doenças não relacionadas às doenças inflamatórias intestinais também.
De posse de suspeita de aquela diarreia que não passou, sangramento, perda de peso, anemia, dor abdominal, se a gente suspeita da doença, a partir de algum momento a gente deve fazer alguns exames específicos, tem marcadores que são do sangue, marcadores nas fezes, Sim. exames endoscópicos, como é que funciona essa organização? É importante entender que essa organização ela é individualizada. Isso porque a avaliação médica vai ser importante, porque nem todo paciente vai realizar a sequência de exames igual. Existem pacientes, por exemplo, que têm sintomas mais obstrutivos, que têm a chance de ter uma estenose, a chance de ter uma obstrução. No caso desse paciente, a investigação vai ser diferente de um paciente que, por exemplo, esteja apresentando diarreia, mucossanguinolenta, por exemplo. Com relação à investigação, de maneira geral, ela envolve tanto exames laboratoriais quanto exame de fezes. Existe um marcador que a gente usa bastante na prática clínica que se chama calprotectina, que ele avalia basicamente a inflamação intestinal. E a inflamação intestinal de maneira geral, não específica para doença inflamatória intestinal, mas é importante fazer esse exame tanto para o diagnóstico, para a gente saber o grau da inflamação, quanto para o acompanhamento, para saber se com o tratamento essa inflamação está diminuindo. E além desses exames laboratoriais, a gente tem os pacientes que precisam fazer exames de imagem como enterotomografia ou enteroressonância, que são exames específicos do intestino, para entender com relação ao acometimento do intestino delgado, né, se existe uma doença nessa parte do meio do intestino. E existem os exames endoscópicos, que são endoscopia, colonoscopia. Alguns pacientes também fazem um exame que é menos conhecido, mas que ajuda muito no diagnóstico da doença quando é nesse local onde a gente não acessa nem pela colonoscopia, nem pela endoscopia, que é a cápsula endoscópica. É um exame bem interessante porque a gente engole um comprimidinho e tem uma câmera exatamente dentro dele. E aí essa câmera ela vai passeando no trato gastrointestinal do paciente tirando foto. E a gente tem acesso a essas fotos quando a câmera ela é expelida ali no cocô. Não precisa pegar a câmera de volta, a câmera vai sair lá no cocô, no vaso, pode dar descarga. Mas essas fotos ficam. E aí a gente consegue com as fotos avaliar a presença de úlcera, de sangramento. Então, são muitos exames e são exames que são direcionados à investigação do Dr. Augusto, à investigação de Marina, a depender dos sintomas que a gente tenha. Não é uma receita de bolo. Importante a doutora Marina falar dessa questão receita de bolo, porque as pessoas têm a receita de bolo na cabeça e pensam assim. E do ponto de vista médico, a gente precisa sempre estabelecer uma rotina, um algoritmo, por assim dizer, que começa com a conversa, com a entrevista. Então é a anamnese, a primeira conversa do médico com o paciente, o exame físico e na sequência vem os exames complementares, que o nome de per si diz o que? Ele é complemento de raciocínio. Tem exames que a gente pede para esclarecimento diagnóstico, você está em dúvida do que é, e tem outros que você não está em dúvida do que é, mas você tem que estratificar a quantidade, o tanto de informação que acomete. É aí que vem os exames complementares, mas precisa estar dentro de um ritmo, de um algoritmo que é estabelecido pelo seu médico, pela entrevista e pelo exame físico. E outra coisa que não é uma receita de bolo, não dá certo. Exatamente. E outra coisa que a gente não comentou aqui, né, nesse momento, mas que faz muita diferença para a gente, é essa questão do diagnóstico diferencial. O senhor sabe disso, né? A gente tem muitas doenças, até doenças sexualmente transmissíveis, que podem se assemelhar muito às doenças inflamatórias intestinais, neoplasias que também podem se assemelhar. Então, assim, essas avaliações também precisam ser feitas. E a gente só vai conseguir fazer isso com qualidade se a gente conseguir, se a gente tiver a oportunidade de conversar com esse paciente, de entender como é a vida dele na caixa, como são os sintomas, os hábitos de vida. E às vezes a gente fala muito de doença inflamatória intestinal porque realmente estão aumentando o número de casos, mas essas doenças continuam acontecendo também. Sífilis, gonorreia, outras doenças que também causam muco no cocô, que também causam sangue no cocô, também precisam ser pesquisadas. Está dentro da anamnese. Porque quando você suspeita de sífilis, de gonorreia, por exemplo, são infecções que podem se transformar em doenças sexualmente transmissíveis, tem um comportamento que predispõe a esse tipo de doença, um comportamento de risco.
nós entendemos muito bem o que é comportamento de risco, o que é sexo seguro, e na entrevista, se você diz que não tem um comportamento que seja seguro, então você tem mais riscos. O doutor falou aqui diagnóstico diferencial com tumores, com neoplasias, câncer, mas a própria doença inflamatória intestinal ela pode se associar, aumentar o risco? Como funciona isso com doença de Crohn ou com retocolite? Perfeito. Um detalhe importante quando a gente fala de doenças autoimunes é entender que essas doenças elas têm controle, mas elas não têm cura. Então, o objetivo com relação à retocolite, o objetivo com relação à doença de Crohn é justamente controlar a inflamação para que esse paciente não tenha aumentado o risco a longo prazo de desenvolver câncer. O que acontece se o nosso corpo estiver inflamado por conta dessas doenças em atividade. Quando a gente fala de retocolite principalmente, né, as duas doenças elas têm um risco aumentado de câncer, mas a retocolite em particular a gente observa mais isso, mas principalmente câncer do trato gastrointestinal baixo, certo? Então, adenocarcinomas, quando essa inflamação ela fica por muito tempo não tratada, é o principal tipo de câncer observado nesses pacientes. Existem alguns cânceres também, mas relacionados com o tratamento, com o uso de algumas medicações que podem acabar predispondo o aparecimento de linfomas, de outros cânceres mais específicos. Então, a preocupação das pessoas de mais idade, superior a 60 anos, exatamente, de se iniciar os tratamentos, né? Ao uso de determinados medicamentos, como por exemplo imunossupressores. Por isso que a gente precisa escolher a medicação também é escolhida de maneira individualizada, né? Mesmo que nós tenhamos a mesma doença, por exemplo, o senhor e eu tivermos uma retocolite só na parte final do intestino, não necessariamente o seu tratamento e o meu tratamento vai ser feito da mesma maneira. Existem comportamentos diferentes para a mesma doença e individualidade do paciente também deve ser levada em conta para a escolha desse tratamento. Idade, a localização, onde esse paciente mora. Se, por exemplo, quando a gente fala de um paciente que mora numa zona rural, para ele é muito mais interessante usar uma medicação subcutânea ou usar uma medicação via oral do que usar uma medicação endovenosa, já que na cidade dele muito provavelmente não vai ter um serviço, um centro de infusão. Então, a escolha das medicações é feita de maneira completamente individual. Interessante que a doutora falou aqui, quando se fala de tratar, muitas vezes o que o paciente quer, que a gente gostaria de ter, é dar um tratamento que resolva, que acabe com o problema. Na doença inflamatória, quando trata, a gente fala de controlar a doença e de conseguir a remissão, que a doença fique silenciosa. E essa própria remissão, a gente tem algumas formas de entender. Tem a remissão clínica, clinicamente está bem. Às vezes tem a remissão endoscópica e agora se fala muito da remissão histológica. E tem a laboratorial também, que é justamente com relação a essa calprotectina, né, que a gente mencionou, que é esse exame do cocô. E isso acontece de maneira sequencial. Isso também é legal de se dizer, porque as coisas acontecem aos poucos. Então, o paciente primeiro observa a remissão, a resposta e a remissão clínica, a melhora dos sintomas dele. Depois, vem a remissão laboratorial, a melhora da calprotectina, a melhora da anemia, a melhora dos exames de sangue. Em seguida, vem a melhora endoscópica, a remissão endoscópica e no sonho de todo médico que trata de doença inflamatória intestinal é a remissão histológica, que é aquela remissão em que o patologista, o médico responsável por analisar as biópsias do trato gastrointestinal, não observa mais a doença em atividade. Esse é o melhor cenário de todos, é o que a gente deseja para todos os pacientes, porque é quando a gente atinge essa remissão histológica, a gente tem uma probabilidade dele desenvolver complicações, neoplasia muito menor. A doutora falou que neoplasia, câncer de intestino, aqui foge um pouquinho, mas é bom que se diga que o câncer de intestino que surge na retocolite ulcerativa principalmente, não quer dizer que tem retocolite vai ter o câncer, depende primeiro da extensão da doença, se a doença pega todos os cólons, por exemplo, se ela é só do lado esquerdo, se é do reto, e também do tempo de doença, da idade que a pessoa desenvolveu a doença, e também do controle da doença, que foi aqui talvez a última informação.
Porque mesmo que a doença pegue todo o colo, se você consegue a remissão, o risco do câncer diminui também. Então, depois de 8 anos da doença, o risco é um, depois de 12 anos, o risco é outro, mas se consegue o controle, o risco do câncer só. Porque aqui o câncer de intestino é diferente daquele câncer mais comum, o esporádico, que vem de um pólipo, que é o mais comum dos cânceres de intestino. Essa é outra história, que é a mucosa que vai se inflamando e vem de uma displasia própria, não necessariamente por um pólipo, que é 85% dos cânceres de intestino. E a gente fala de tempo de doença, de tempo de inflamação para câncer, mas para complicação de modo geral. Existe um conceito muito legal dentro da doença inflamatória intestinal, que é a janela de oportunidade, né? A gente espera e a gente quer que esse paciente descubra a sua doença e seja tratado no início da doença, nos primeiros 2 anos da doença. Isso porque a gente consegue que esse tratamento ocorra antes de ocorrerem as complicações relacionadas à doença em atividade, antes de ocorrerem as complicações relacionadas à inflamação. Então, se vocês perceberem qualquer um desses sintomas, qualquer uma dessas alterações, procurem o médico o quanto antes, levem isso a sério, justamente para, se for o caso de alguém, a gente conseguir começar o tratamento mais breve, mais precoce possível. Perfeito. Senhora Rosane, que nos acompanha, muito grato pela atenção. Fiz uma colonoscopia esse ano e deu um pequeno pólipo, foi retirado e agora eu voltei a ter sangramento, o cocô está fino e muito barulho no abdômen à noite. Bom, Rosane, foge um pouquinho aqui do contexto da doença inflamatória, mas primeiro precisa ver que o sangramento pode não estar associado ao pólipo, pode estar associado a outras doenças do ânus, pode estar associado a fissuras, a hemorroidas, que é o mais comum. Mas talvez fosse bom a senhora retornar ao seu médico que lhe acompanha para perguntar isso especificamente, porque fezes afinadas e barulho no abdômen, a princípio não tem grande significado se tem uma colonoscopia recente. Eu entendo dessa forma. Mas é muito difícil a gente, com pouca informação... Na verdade, é muito difícil a gente, com pouca informação, e muita coisa a gente precisa saber. Por exemplo, a idade da senhora. Às vezes, se o meio do intestino foi investigado, né? Às vezes a gente falando de doenças de intestino, a gente tem as doenças do intestino grosso e tem as doenças do intestino delgado também. Então, cada avaliação é única. Seu médico vai saber te responder se a senhora foi avaliada em todos os contextos e se existe, por exemplo, uma anemia, se existe algo que a gente precisa preocupar para dar seguimento e continuar investigando outras partes do trato gastrointestinal também. Ok. A senhora falou aqui do tratamento da janela de oportunidade. Aqui a gente vai àquele assunto que acho que é antigo, e tantas vezes debatido, que é se a gente começa o tratamento com tudo, que é o top-down, ou se a gente vai devagarinho no step-out. Antigamente se debatia muito sobre isso, hoje eu acho que cada vez mais o top-down está imperando, né? O que é isso, doutora? A gente pode começar com os medicamentos mais simples e devagarinho, ou depende de como o paciente se apresenta? Como é que a gente escolhe se a gente vai entrar com a carga toda, com os biológicos e seus mais novos, as mais novas drogas? Como é que funciona isso? Isso também depende. Quando a gente fala, exatamente, quando a gente fala da retocolite ulcerativa, a gente tem que os aminosalicilatos ainda são muito utilizados. Então, mesalazina, sulfasalazina, para a grande maioria dos pacientes, graças a Deus, funciona. Então, nos pacientes da retocolite ulcerativa, quando eles não têm sinais de alarme, quando não é uma doença grave, a gente sempre tenta começar por essas medicações. Já o paciente da doença de Crohn, essas medicações elas não são utilizadas, elas não fazem efeito como na retocolite. Então, nos pacientes da doença de Crohn, a gente acaba fazendo nos pacientes que têm doença moderada grave já os imunobiológicos. Para as pessoas entenderem como funciona o tratamento, a gente tem de maneira geral disponível os aminosalicilatos, os imunossupressores, os imunobiológicos, as pequenas moléculas. Então são vários tipos de medicações diferentes para esses 2 tipos de doença. E tem ainda o tratamento que a gente fala que é um tratamento de resgate, um tratamento que não é para ser utilizado de maneira contínua, que é para tirar aquele paciente da crise. Como, por exemplo, principalmente os corticoides, que podem ajudar para conter sangramento, para conter diarreia, mas eles devem ser utilizados por um período curto. Então,
com relação ao tratamento, a mensagem que eu quero deixar é que é um tratamento individualizado também e que até para a decisão desse tratamento é importante eu dar nome para a sua doença. Se é doença de Crohn, se é retrocolite, porque vai divergir o tratamento nas duas formas das doenças inflamatórias intestinais. Aqui ainda tem um ponto que às vezes nos preocupa, que tem aquele paciente que tem doença de Crohn dos cólicos e que às vezes se mistura e se parece com a retocolite. Perfeito. E às vezes ele tem dificuldades. As colites indeterminadas. As colites indeterminadas. Talvez 15% diziam que era isso, mas acho que cada vez mais esse percentual está diminuindo por causa da acurácia do diagnóstico. Porque às vezes quando a gente faz uma colonoscopia e faz o diagnóstico, a gente fica atrás daqueles elementos histológicos que nos dão a certeza se há granuloma, se há abscesso de cripe. São coisas, mas nem sempre vem. Às vezes o processo inflamatório, você está tratando com uma doença e no desenvolver você descobre que não é aquela, porque começa a ter outras manifestações. Mas isso é uma questão específica de cada um. A gente precisa voltar aqui para se falar do tratamento. Um minutinho só, a senhora Andressa Sena, muito obrigado, Andressa. Andressa é amiga nossa lá da academia e nos acompanha. Obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. Se o intestino é tão sensível às nossas emoções, o estresse crônico pode realmente aumentar o risco de câncer do intestino? Ou essa relação ainda é mito? Na verdade, essa confirmação, essa certeza a gente não tem. O que a gente sabe com relação ao estresse, né, quando a gente fala só do estresse emocional, não estou falando daquele paciente que estressa, que, por exemplo, vai descontar o estresse dele no pote de sorvete, no McDonald's, porque aí já entra a questão alimentar como fator de risco para o câncer também. Aquele paciente que se estressa e para de fazer atividade física, por isso está mais inflamado. Só no estresse emocional propriamente dito. Essa relação a gente não tem. A gente sabe que o estresse altera a modulação, o eixo cérebro-intestino, e aí isso vai fazer com que ele tenha mais sintomas relacionados ao trato gastrointestinal. Mas do câncer, só quando a gente tem uma produção maior inflamatória e a gente consegue perceber essa relação. Então não é só o estresse emocional, é o estresse com tudo que vem junto. A compulsão alimentar, o estresse com a falta de exercício, o estresse combinado às outras alterações que vêm junto com ele. Talvez a pergunta aqui esteja associada àquela questão que a gente tanto fala, que o intestino é onde mais tem receptores do sistema nervoso, etc, etc, e que uma coisa está associada à outra. Bom, há uma preocupação talvez com as emoções, é a questão das imunossupressões das emoções. E nós sabemos que na própria formação do tumor, nós temos, talvez a gente forme tumores o tempo todo, e o nosso próprio sistema imunológico combate os que são formados. E uma das gêneses do câncer é quando o sistema imunológico falha. E talvez em alguns estados emocionais altere o sistema imunológico a esse ponto. Mas isso é uma conversa que talvez não seja assim tão... Estar emocionalmente abalado vai ter câncer. A ligação não é tanto assim. Seria mais ou menos isso, não é, doutor? Com certeza. E assim, é impossível a gente passar uma vida sem estresse, né? A gente precisa controlar o nosso estresse, controlar a nossa ansiedade de maneira geral, para que isso não fique uma coisa crônica. Mas viver livre de ansiedade, viver livre de estresse é um pouco mais difícil e mais complexo no mundo que a gente vive. E acho que basicamente é isso. E realmente o intestino é o segundo cérebro, existe uma conexão direta e a gente vê isso inclusive no tratamento, porque remédios que a gente usa habitualmente para tratar questões psiquiátricas, para tratar questões neurológicas, podem ser usados para sintomas de trato gastrointestinal com resposta incrível. Então existe essa associação que é muito bem estabelecida. Essa questão de emoções e intestino, eu me lembro quando eu fiz minha primeira residência em cirurgia geral, 30 e poucos anos atrás, tinha um colega que era um colega brilhante, mas quando ele ia fazer uma apresentação, ele não se aguentava de diarreia e de taquicardia. Tanto que ele tomava Irmosec e beta-bloqueador para fazer uma apresentação. E nós, claro, naquela época era mais ou menos, a gente fazia um bullying danado com ele. Sim. Hoje ele continua cirurgião, é um
intensivista lá em Salvador, uma pessoa continua fantástica. A última vez que eu perguntei a ele, bem, você ainda está tomando Imbosé? E a boca dela falou, não, venci aquilo ali. Ele tratou a ansiedade, tratou. Talvez porque ele era residente, e residente sofre um pouco, né? Vários tipos de pressões, e hoje ele já é um cidadão de quase 60 anos, venceu algumas dificuldades. Ele conseguiu controlar os neuromoduladores dele, né, os neurotransmissores, que são os responsáveis por fazer essas alterações, desencadear diarreia, desencadear taquicardia, tremor durante apresentações ou durante períodos de maior emoção ou maior estresse. Falando sobre tratamento, a senhora já falou dos aminosalicilatos, aqui tem um aspecto importantíssimo entre vários, que é quando a senhora falou aqui de corticoides, porque nós usamos, corticoide é um anti-inflamatório fantástico, desinflama quase tudo. Na doença inflamatória a gente usa na crise aguda para tentar induzir mais rápido a remissão, enquanto outros medicamentos mais lentos vão chegando e vão controlando a doença, mas parece que os pacientes aprendem a usar os corticoides e passam a usá-los de forma inadequada. Isso acontece muito? Como é que funciona isso? O que acontece? O objetivo do corticoide é melhorar sintoma. A cicatrização da mucosa, que é o que a gente quer para a doença, isso a gente vai conseguir com essas medicações que a gente citou. São os imunobiológicos, os imunossupressores, com os aminosalicilatos. E no contexto de reduzir sintoma, o corticoide faz isso de maneira fantástica na maioria das vezes. Então o paciente ele vê isso, ele observa na prática que se ele está tendo diarreia, se ele está tendo sangramento, ele toma o corticoide melhor, ou se ele está tendo dor abdominal, tomou o corticoide melhor, aquilo ali ele já sabe como resolver o problema dele. A grande questão do corticoide é que o uso crônico, o uso prolongado dessas medicações traz tanto malefício, tantos efeitos adversos, que isso precisa ser mencionado também. Então, risco de osteoporose, riscos relacionados a doenças, né, oftalmológicas também, pode acontecer por conta do uso do corticoide, distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, do componente do sangue da gente também pode acontecer no contexto do corticoide. Quem nunca tomou corticoide, por exemplo, e se sentiu mais inchado, né? Retendo mais líquido, né? Mas com um aspecto mais gordinho. E isso acontece de verdade, porque o corticoide de fato faz essa retenção hídrica. Então, assim, é uma medicação que não é para ser usada a longo prazo, de maneira nenhuma, por ninguém. E ela não vai cicatrizar a mucosa a longo prazo como essas outras medicações. Então, principalmente, ela não vai diminuir o risco dessas complicações de câncer, de tudo isso que a gente está falando a longo prazo. Então, ela foi feita para ser usada só em momentos de crise e com muito cuidado. Nós, médicos, quando prescrevemos corticoide, com exceção de algumas doenças que necessitam de uso contínuo, lúpus, enfim, existem algumas doenças que o paciente fica refém mas na doença inflamatória a gente já prescreve fazendo um desmame. A gente já prescreve hoje fazendo a ideia de que você não deve atingir uma dose ou uma quantidade de dias para não desenvolver suas complicações. E prescreve já com algumas, eu tenho o hábito, por exemplo, de prescrever, eu falo isso na residência de gastroenterologia para as meninas que acompanham com a gente, que a mão que prescreve corticoide, ela prescreve também a vitamina D e o cálcio. Porque geralmente é um paciente que a gente faz um desmame semanal desse corticoide, de 5 mg por semana. Então, às vezes, até o próprio desmame leva 2 meses, 1 mês, por exemplo. Então, junto com esse corticoide, é importante fazer, quando o uso é mais prolongado, a reposição do cálcio para a vitamina D também. Sr. Geilson Magalhães, muito obrigado pelo carinho de nos acompanhar. Dr. Augusto, tem meu respeito e gratidão. O senhor foi uma bênção em nossas vidas. Muito grato, meu. Muito grato. Obrigado pelas palavras. O que a gente está falando aqui sobre corticoide é porque é para chamar a atenção e puxar a orelha. Eu tenho alguns pacientes de longas datas e alguns jovens que já desenvolveram a catarata justamente por uso do corticoide. Porque o paciente aprende que melhora o sintoma, ele aprende a usar, ele começa a tomar 40 mg, e passa para 20 e vai para 10. Então é preciso que a gente lembre aqui ao paciente que esse tratamento do corticoide ele existe. Mas ele tem que ser recomendado por um profissional que esteja orientando, que ele é aquele melhorador até que realmente você trate a doença da forma que existe. Que hoje, eu me reportava antes aqui para a doutora Marlene, que do tempo que não existia os imunobiológicos, e eles chegaram no final do século, em 96, 98, 94, não me lembro exatamente, com o infliximab, que foi o primeiro, hoje tem TNF, e hoje tem tantos desdobramentos
deles. Como é que está funcionando isso hoje, doutor? Nós já dispomos desse medicamento. Quando eu comecei a prescrever aqui, só fazia aplicação em Salvador. A pessoa precisava viajar a cada 8 semanas, era um drama. Lógico, sair de Vitória da Conquista para ir tomar uma injeção em Salvador e voltar, a gente tem que entender que é um drama, né? E é um drama, principalmente para um paciente que tem uma doença em atividade. Imagina, viajar tendo diarreia, tendo incontinência fecal, tendo dor abdominal. É um drama gigantesco. Às vezes a gente fala de Vitória da Conquista para Salvador, mas tem cidades que são muito mais distantes de Salvador. Então, ter um centro de infusão só em um centro de infusão, às vezes muito distante da sua residência, isso realmente era um problema para um estado tão grande quanto é o estado da Bahia. Falando do tratamento, né, do corticoide, existe um termo bem interessante, um termo mais específico, mas para vocês conseguirem entender como funciona, a ideia é uma pirâmide de segurança, certo? Onde os pacientes que estão as medicações que estão no topo são as medicações mais seguras e as medicações que estão na base são as medicações menos seguras para uso contínuo. E no caso do corticoide, ela está exatamente na base da pirâmide. Então, é uma medicação pouco segura para ser usada a longo prazo e com relação aos imunobiológicos, né, as possibilidades de tratamento que a gente tem hoje mudou muito quando comparado a 20 anos atrás. A cada ano a gente vem vendo o surgimento de novas medicações muito mais seguras do que a gente tinha anteriormente, inclusive dentro do Sistema Único de Saúde. Aqui em Conquista também. A gente esse ano teve a sorte e a graça de ter visto, né, o Hospital Afrânio Peixoto receber o primeiro centro de infusão fora da cidade de Salvador, nessa descentralização aí do SUS que vem acontecendo na Bahia. E aí, desde maio, a gente tem um centro que está aberto aí, não só para doença inflamatória intestinal, mas para outras doenças que requerem o uso dessas medicações, como, por exemplo, esclerose múltipla, lúpus. Esses pacientes são acompanhados pelos seus médicos e, ao invés de percorrer essas distâncias grandes até Salvador para receber a sua medicação, agora estamos fazendo aqui com muito mais proximidade do seu domicílio e com conforto muito bom. Eu tô lá, eu sou suspeita para falar porque eu adoro o serviço, para mim foi um presente muito grande estar envolvida aí nessa descentralização, mas eu fico muito feliz de ver o retorno positivo dos pacientes lá, de como são tratados, de como são acompanhados. É uma equipe composta por médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, todo mundo se esforçando bastante para que o atendimento seja feito da maneira mais digna possível. E a gente consegue fazer, respondendo a pergunta do senhor também com relação ao que surgiu de novo no tratamento dessas doenças, medicações como, por exemplo, o vedolizumab, medicações como o infliximab, medicações como o ustekinumab, são feitas lá, além de outras medicações para outros tipos de doença. E a dispensação também de remédios que os pacientes acabam pegando para levar para casa também é feita lá. Quando a doutora fala de dispensação aqui, é porque esses medicamentos imunobiológicos eles têm algumas formas de aplicação. Tem uns que são obrigatoriamente na veia. É um sorinho que você precisa ir lá tomar, você tem que ir na unidade que tem a equipe de enfermagem, etc, etc. E tem uns que são subcutâneos, que você usa igual aquelas insulinas de diabetes, você é orientado a usar, você recebe e usa. E tem o via oral também, né? A gente tem na Retocolite, no serviço público de saúde, a gente tem o tofacitinib, né, uma pequena molécula. No serviço particular, a gente tem outras pequenas moléculas também que podem ser utilizadas, mas no contexto do SUS, essa dispensação também é feita para remédios por via oral. E aí lá a gente tem, a exemplo, esse remédio e imunossupressor também, como a azathioprina. Os pacientes também pedem uma Afrânio Peixoto. Ou seja, existe uma prescrição, um acompanhamento, uma mudança, uma necessidade. Às vezes você usa um anti-TNF, com o passar do tempo você perde a resposta àquele medicamento. Às vezes precisa mudar a dosagem, mudar de um anti-TNF para um anti-secretina. Bom, enfim, é preciso ir ao profissional, entender o que está acontecendo para ver o que você vai fazer. A gente tem exatamente os anti-TNF, as anti-integrinas, as anti-interleucinas. Então, às vezes, por conta, né, de ausência de resposta ou por conta de perda de resposta ao longo do tratamento,
precisamos fazer alteração com relação tanto à dose, às vezes com relação também ao período de infusão, então fazia cada 2 meses e agora vou começar a fazer mensalmente. Quanto com relação de uma medicação para outra também é uma possibilidade quando não dá certo essa otimização da dose. E, mais uma vez, é uma doença que, uma vez que ela foi diagnosticada, ela precisa de acompanhamento, justamente para que esse médico identifique a perda de resposta ou identifique a ausência de resposta o mais breve possível e que o paciente fique o menor tempo com a doença em atividade. Novamente, a gente volta a dizer, aqui o doutor já falou, que são doenças que a gente não tem como curar. Então, se você entrou no programa das infusões, qualquer que seja, você vai estar no programa das infusões a princípio, para sempre. A não ser que as coisas mudem, que venha outro, mas você vai fazer parte de um tratamento que dá certo. Ele não cura, mas ele bota a doença em silêncio, em remissão. Ele tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. Eu sempre falo isso no consultório também. E existe, né, ainda, infelizmente, uma diferença entre o sistema público e o sistema privado. Quando a gente fala do sistema público, a gente se refere a essas drogas, mas dentro do sistema privado existem outras também disponíveis que pode ser a indicação, pode ser a necessidade, né, individual do paciente, que isso vai ser descoberto, isso vai ser avaliado no consultório, uma decisão que essa parte é muito importante, doutor. Que eu falo, tudo que eu falo é muito importante, eu gosto tanto, eu acho tão maravilhoso isso no laboratório intestinal, que tudo é importante. Mas essa decisão é individualizada e essa decisão ela é compartilhada. Então, o seu médico ele vai decidir junto com você qual é o melhor medicamento para você. E não tem uma resposta certa, né? Para o senhor, por exemplo, para a mesma doença, o senhor pode preferir um tipo de medicação e eu outro. Então, confie no seu médico, vá às consultas, tente entender os benefícios, os riscos de cada medicação, a forma de aplicação de cada medicação, porque é fundamental participar dessa escolha. Individualizada, compartilhada. O paciente que tem a doença inflamatória intestinal ele precisa realmente conversar, entender, ele precisa participar, entender que aquela é uma doença, você tem um diagnóstico, você vai viver com aquele diagnóstico toda a sua vida, você tem uma expectativa de vida semelhante a de quem não tem a doença, mas sua vida vai ser um pouco diferente. Quem tem a doença de Crohn, por exemplo, no passado, era uma pessoa que provavelmente ia passar por várias cirurgias. Depois de todas essas terapias, as cirurgias diminuíram. Que eram essas estenoses que a doutora falou aqui, que como a gente tratava no passado, não tinha muito jeito. A pessoa ia para a estenose, ia para a fístula, ia para abscesso, e estava lá você tentando reverter isso, mas hoje você tem como silenciar a doença, é possível. Joilson Magalhães, obrigado, Joilson, por continuar nos acompanhando. Meu irmão foi seu paciente, Ivo Magalhães, Cidade de Livramento. Me lembro bem de Ivo. Abraço, Joilson. Outra coisa importante, doutor, que isso a gente sempre fala na consulta também, é com relação a acompanhamento multidisciplinar. Esse paciente com doença inflamatória intestinal, ele precisa ser acompanhado com uma nutricionista. Esse paciente com doença inflamatória intestinal, muitas vezes, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa praticar exercício físico. Esse paciente ele precisa de avaliação de outras especialidades também, porque essas medicações, quando a gente fala de imunossupressor, de imunobiológicos, elas interferem, inclusive, em órgãos e estruturas que não são relacionadas com o trato gastrointestinal. Então, uma avaliação dermatológica, para ver se tem alguma pintinha, alguma lesão que precisa ser retirada antes. No caso dos homens, uma avaliação com urologista anual. No caso das mulheres, uma avaliação com o ginecologista e a realização do preventivo. Então, assim, esses pacientes são avaliados e são acompanhados de maneira multidisciplinar. Quando tem manifestações extraintestinais e essas manifestações são articulares, precisa de um reumatologista junto também para discutir, né, a melhor terapia nesses casos. Então, é bem importante ter uma equipe e quando a gente fala, né, nas nossas especialidades, a gastroenterologia e a proctologia também fazem parte desse acompanhamento em conjunto, porque existem manifestações, né,
e acompanhamentos que são muito mais específicos da sua especialidade do que da minha e vice-versa. Novamente, realmente você precisa participar. Inclusive, quando a gente fala das imunossupressões, o próprio paciente tem que fazer um programa para entrar em imunossupressão. Precisa fazer um programa de vacinação, precisa ter tem um protocolo todo muito bem estabelecido. E ficamos felizes hoje de saber que aqui em Conquista, que já não tinha no passado, aqui em Conquista hoje a gente pode fazer todo esse programa e fazer as infusões aqui. Ou seja, nós estamos a 500 quilômetros da capital. Nós somos uma capital que até o próprio pessoal daqui eles se chamam do interior, o pessoal da Redondeza se diz que está no interior, nós não somos a capital do estado, mas tem a sua pujança, a sua importância, 2 milhões de pessoas no entorno, 70 municípios que convivem, que usam o serviço de Conquista, e agora a Conquista dispõe desse centro de infusão que realmente faz a diferença. São doenças que no passado a gente tratava com azatioprina, basicamente, corticoides, flagil e ciclo era regra, era um negócio meio assustador. Isso foi no passado. A azatioprina ainda existe, existe o tratamento combo, às vezes você precisa usar a azatioprina junto com... Mas isso com Flixibon, enfim, você precisa usar os tratamentos que a gente chama de combinados, que são necessários, mas isso tudo está dentro de uma indicação, de um controle, de uma recomendação, de um acompanhamento profissional multidisciplinar, a importância da presença do nutricionista, da nutricionista, para fazer o seu acompanhamento nutricional, porque muitas vezes os pacientes, por ter uma doença inflamatória no intestino, têm dificuldades de absorções e por isso desenvolve carências de vitaminas, etc. Exatamente. Além dos corticoides, das azatioprinas, dos salicilatos, dos biológicos, acho que assim de forma geral, generalizada, a gente aborda todo o tratamento da doença inflamatória, né? Sim. Fora as cirurgias que em alguns momentos, uma das indicações de tratamento cirúrgico é a intratabilidade clínica. A intratabilidade clínica, ela, depois desses medicamentos, ela está ficando meio no passado. Graças a Deus, exatamente. Hoje, no passado, eu ainda me lembro, eu falo sempre do passado, porque eu sou um pouquinho do passado, a gente tinha as crianças que tinham desenvolvimento de crescimento prejudicado, que era uma indicação de cirurgia, que também já está sumindo isso aí. Felizmente, com o tratamento clínico hoje, essas coisas estão sumindo. Exatamente. Sobre isso, é importante também mencionar, né, que é uma doença que ela pode acontecer em qualquer faixa etária, que tem suas predileções, né, mas na população infantil, inclusive, ela pode se manifestar. Então, caso não seja você, né, mas você tem algum familiar, aí alguma criança na sua casa que tem esses sintomas, é importante a avaliação com o gastropediatra também, porque no caso da criança isso pode prejudicar inclusive o desenvolvimento de altura, ganho de peso, a cognição, né, a parte intelectual dessa criança pode ser prejudicada por conta da falta de vitamina E a longo prazo. E se perceber qualquer uma desses sintomas que a gente falou na população infantil, procurar aí atendimento especializado também. Nós estamos chegando ao final aqui de mais um dos nossos podcasts com o seu doutor. Estivemos hoje com a doutora Marina Lobo, gastroenterologista, faz parte do corpo clínico da nossa clínica, coordena a gastroenterologia do Hospital Geral de Vitória da Conquista, e tem um foco específico também em doenças inflamatórias intestinais. Agradecer aqui enormemente a presença da doutora Marina, que nos trouxe aqui, dá para se perceber que tem um domínio do assunto. Quando comecei a fazer esse podcast, doutor, uma das coisas que me estimulou a fazer podcast é que muitas pessoas fazem podcasts muito bonitos e às vezes são pessoas que não têm muito a dizer sobre conhecimento técnico. E tem uns que são muito maravilhosos, muito bonitos e falam um monte de bobagem. E a gente precisa, com todo respeito, todos têm o direito de falar o que deve, o que quer, mas tem que tomar cuidado com o que você deve falar. Quando a gente está falando aqui de doença inflamatória intestinal, nós estamos conversando com pessoas que entendem do que falam. É o que nós nos propomos aqui no nosso podcast com o seu doutor, trazer pessoas que entendem, que estão falando de uma coisa séria. Existe um tratamento da doença, você pode procurar, e a doutora Marina Lobo é uma das profissionais aqui da nossa cidade que está à frente de algumas áreas da gastroenterologia, com certeza contribuindo muito para trazer essa doença ao controle, e cada vez mais nós temos profissionais diferenciados que estão trazendo para a nossa cidade o crescimento que ela tem, esse polo de serviço que é de serviço de saúde cada vez maior. A gente fica muito feliz aqui de poder ter a presença da doutora Marina com seus brilhantes esclarecimentos, porque agradecemos muito e colocamos a senhora à disposição para fazer suas
Considerações finais? Obrigada, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Acho que é muito importante estar aqui falando sobre doenças que estão com o aumento da incidência, com o aumento da prevalência ao longo dos anos. E falar em um momento que está sendo tão positivo para a Vitória da Conquista, que é com o surgimento de centro de infusões, com a possibilidade de tratamento completo, como a gente mencionou aqui, tanto da parte clínica, quanto da dispensação das medicações, quanto da realização dos exames e da realização das infusões, todos na nossa cidade. Descentralizar, regionalizar é uma coisa que eu gosto muito. Eu voltei para a Conquista com esse intuito e é muito bom estar aqui falando sobre isso e divulgando isso, porque para que mais pessoas conheçam e que para que menos pessoas tenham que sair daqui para tratar doenças que a gente já consegue fazer aqui da mesma forma que é feito na capital. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Tem diagnóstico, tem tratamento, tem jeito, aqui em Vitória da Conquista, aos cuidados da doutora Marina, centro de infusão que já tem aqui na nossa cidade, o Hospital Franco Peixoto, que está sendo realmente muito bem desenvolvido esse trabalho, e você hoje pode contar com esse serviço na nossa cidade. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Muito grato pela atenção, até uma próxima, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez vocês dois meninos pelo convite. Eu fiquei triste aqui no final que eu estou